Filmado em 65mm, formato panorâmico, e inicialmente exibido em gigantescas telas curvas de cinerama, em salas especialmente adaptadas, em 2001, Uma Odisseia no Espaço estreou em 2 de abril de 1968 em Washington e no dia seguinte em New York. Estamos falando de telas curvas, gigantes e salas especiais em 1968. Não dá para imaginar o espanto que foi. Produzido e dirigido por Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas de todos os tempos, com a colaboração de Arthur C. Clarke, um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, 2001 é uma obra-prima. Uma obra de arte pictórica transposta para as telas do cinema. O filme em si presta-se a uma quantidade absurda de interpretações filosóficas, científicas, religiosas, políticas. Acho que esse filme será debatido até o final dos tempos. Mas como essa obra foi produzida? Como surgiu a ideia? O desenvolvimento de toda a trama, escolha dos atores, criação de efeitos visuais, esqueça a computação gráfica. Foi tudo na base de gente pendurada em cordas, iluminação elaborada, máscaras e maquiagens, construções de cenários gigantescos, maquetes, a impressionante centrífuga, que eu já vou mostrar para vocês, e polêmicas, muitas polêmicas, brigas, prazos e o conflito de duas mentes geniais. Tudo isso você vai encontrar nesse livro fantástico e seu título imenso. 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima, de Michael Benson, publicado pela Todavia. Vamos conhecer um pouco desse livro, falar sobre o filme e sejam bem-vindos ao Degustação Literária. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. É difícil saber o começo das grandes ideias, mas em um encontro social em 1963, Kubrick comentou com um amigo que ele, Kubrick, vinha há certo tempo flertando com a ideia de fazer um filme de ficção científica. Disse Kubrick: "Eu quero fazer o primeiro filme de ficção científica que não seja considerado um lixo." Esse amigo, um dos maiores clarinetistas de jazz, chamado Art Shaw, quando ouviu que Kubrick pretendia adaptar uma radionovela chamada Shadow on the Sun e estava procurando um escritor para a tarefa, sugeriu que ele lesse Arthur C. Clarke, especificamente o livro O Fim da Infância. O destino começou a movimentar suas engrenagens. Meses depois, em um almoço com o vice-diretor de suas duas empresas e assessor de imprensa Roger Caras, Kubrick contou que estava desenvolvendo um projeto, um filme que envolvia ETs. E havia pedido para o seu assistente reunir vários livros de ficção científica e coletar tudo o que já havia sido publicado. Roger Caras então perguntou: "Por que você está passando por tudo isso? É só contratar o melhor." "E quem é o melhor?" "Arthur C. Clarke", respondeu Caras. Aí o Kubrick: "Mas pelo que eu sei, ele é meio maluco e vive recluso numa árvore lá na Índia." Bom, desfeito o mal-entendido e depois de superadas muitas dificuldades que estão relatadas nesse livro incrível, teve início a mais espetacular união entre artistas tão diferentes, porém ambos gênios, para a concepção de 2001. 2001 já nasceu especial. Não foi um filme baseado em um livro.
não foi adaptação em livro de um filme. Ambos se desenvolveram juntos, até certo ponto. O ritmo de trabalho, as ideias, as personalidades de ambos, diretor e escritor, questões contratuais, pagamentos, enfim, muitos ingredientes entraram nesse caldeirão fervente. E é preciso não esquecer que Stanley Kubrick era o chefe, era a palavra final. Porém, Arthur C. Clarke não estava ali como um autômato escrevendo para Kubrick. Não mesmo, tanto que a ideia original de Kubrick era que Clarke adaptasse aquela radionovela, né, chamada Sharon on the Sun, mas Clarke recusou a trabalhar sobre a obra de outra pessoa. Estudando diversos contos do autor e devido à insistência de Clarke, Kubrick aceitou adaptar o conto A Sentinela, que juntamente com o outro conto, Encontro ao Amanhecer, viria a se tornar o alicerce do roteiro de 2001. Uma coisa, porém, Kubrick tinha em mente desde o início. Ele queria fazer um filme sobre a relação do homem com o universo. O livro de Michael Benson nos conta com riqueza de detalhes mesmo todo o desenvolvimento do filme. Dos encontros entre Clarke e Kubrick, a pré-produção, a escolha do título do filme, chegou a chamar Como o Sistema Solar foi Conquistado, baseado no filme A Conquista do Oeste, pois Kubrick queria contar a saga da humanidade em sua tentativa de conquistar o espaço, depois passou para A Conquista do Universo, depois reduziu-se para Universo, Túnel para as Estrelas, e depois de ler o livro African Genesis, de Robert Ardrey, Clarke pensou em Dádiva das Estrelas. African Genesis, porém, teria um papel fundamental no filme 2001. Na ideia original de Clarke, os humanos já haviam se estabelecido em aldeias e até usavam lanças. Sob a influência do livro de Ardrey, recuou-se muito no tempo, para 4 milhões de anos no passado, quando a humanidade mal se distinguia dos macacos. Gradativamente, 2001 ia começando a tomar forma. Seria preciso um vídeo para cada capítulo do livro, em virtude da quantidade de informações e curiosidades, percalços, incidentes e trabalho árduo, que nos ajuda a compreender a grandiosidade de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Como isso não é possível, vamos ver ou rever algumas cenas icônicas do filme, conhecer alguns fatos curiosos e interessantes que o leitor irá encontrar no livro de Benson e vamos também falar um pouquinho do filme. 2001, Uma Odisseia no Espaço é a experiência visual por excelência. Não há diálogos nos primeiros 25 minutos do filme e nos 23 minutos finais. Somadas as outras sequências, temos um total de 88 minutos sem diálogos. O filme de Kubrick traz de volta ao cinema o seu conceito de contar histórias privilegiando a imagem, ao mesmo tempo em que inova com a forma narrativa. Ao contrapor o homem com o cosmos, através de sequências lentas, com ótima trilha sonora clássica, assim falou Zaratustra, poema sinfônico de Richard Strauss, inspirado no Tratado Filosófico de Nietzsche, que tem muito a ver com a ideia do filme, mas que igualmente não distrai o espectador, e longos momentos de silêncio no vazio do espaço, o diretor gera no público os sentimentos de tensão, tédio, rotina e aterradora solidão das viagens espaciais. A cena onde a Discovery, uma das mais belas naves dos filmes de ficção científica, parece estar parada devido à falta de ponto de referência no espaço, de frente para o módulo de excursões, é particularmente belíssima e assustadora. O filme é, guardadas as devidas proporções, muito realista. 2 cientistas sisudos, imersos na rotineira e perigosa manutenção de uma nave espacial a milhões de quilômetros de casa, compenetrados, sob pressão, para que nada dê errado, pois no espaço uma falha pode ser fatal, em uma missão desconhecida rumando para o desconhecido. Não há lugar para brincadeiras, piadas, momentos felizes. Seguindo conselhos científicos de especialistas, sem abandonar a mão de artista, Stanley Kubrick nos conduz a uma experiência ao mesmo tempo deslumbrante, exaustiva, tensa, entediante e instigante. Ele nos torna viajantes espaciais. Além da tripulação humana da nave Discovery, está a bordo o personagem mais interessante e humanizado do filme, HAL 9000. HAL foi batizado no início como Sócrates, e depois foi rebatizado como Atena.
Até então, havia um acordo de cooperação com a IBM, a gigante dos computadores, em que o logotipo da empresa seria visto em várias tecnologias do filme. Porém, à medida que o roteiro se desenvolvia e o computador de bordo se tornava hipocondríaco, paranoico, potencialmente perigoso e finalmente assassino, fez com que a IBM recusasse associar seu nome a um computador psicótico. Muito natural, né? Então, a Athena ganhou seu nome HAL, o acrônimo em inglês para Programação Heurístico-Algorítmica. Mas os conspiradores notaram que as letras seguintes de HAL, H-A-L, são IBM. Vai saber, né? Só o personagem HAL e seus conflitos internos dá margem a uma série de questionamentos filosóficos, inclusive sobre o que é a vida e o desenvolvimento da inteligência artificial. Uma das cenas mais impressionantes e dramáticas do filme é o confronto entre HAL e o astronauta Bowman. Agora vamos ver algumas cenas e suas curiosidades. Para interpretar os proto-humanos no início do filme, Kubrick contratou Dan Richter. Mais do que um ator, um excelente mímico. Ele interpretaria Moonwatcher, o curioso líder dos australopitecos. Dan Richter seria responsável pelo treinamento também de uma equipe de mímicos para interpretar esses primatas. Dentre livros e artigos científicos sobre o assunto, Kubrick também encaminhou Dan para a área dos macacos do Jardim Zoológico de Regent Park. Dan Richter visitou muitas vezes o gorila Guy, aprendendo seus complexos e poderosos movimentos. Porém, havia outro imenso desafio. Seu gestual poderia ser impecável, sua interpretação dos primatas poderia ser perfeita. Mas nada adiantaria se as roupas não fossem convincentes. Para isso, entrou em cena o mestre da maquiagem Stuart Freeborn. Essa cena é particularmente interessante pelos elementos envolvidos, principalmente um episódio que seria cômico se não fosse trágico. Logo no início da cena, enquadrando dois primatas e uma anta, apesar de todo o perfeccionismo de Kubrick, antas não ocorrem na África, você pode ver logo atrás uma árvore de aspecto estranho, a Aloe aljava, chamada também de cocker bull. Não houve filmagem nas locações africanas. Kubrick enviou uma equipe para fotografar diversos locais, na Namíbia e no deserto do Kalahari. Foi em uma dessas fotos que Kubrick viu as árvores cocker bull. O problema é que ele gostou muito da árvore, mas não do local. Pediu então aos seus assistentes que mudassem as árvores de lugar, transportando-as em caminhões para outras regiões. Acontece que as cocker bulls estavam ameaçadas de extinção e eram protegidas por lei. Isso não impediu Kubrick de mandar sua equipe roubar algumas árvores na reserva. Durante a retirada clandestina, várias árvores se quebraram. As que restaram foram levadas de caminhão, mas o incêndio, provocado por um cigarro durante o transporte, destruiu outras tantas, e acabaram sobrando apenas duas. Essas mal aparecem no filme. As que você vê com detalhes foram construídas em Londres por cenógrafos. Aqui vemos o primeiro encontro dos primatas com o monólito, o artefato alienígena cujo propósito aparente é realizar experimentos nos habitantes da Terra pré-histórica, com maior potencial para evolução. No livro, esses experimentos são bem detalhados. Já no filme, isso fica subentendido. O mais interessante é que a curiosidade já está latente naqueles primatas. Curiosidade que supera o medo. Magistralmente, Kubrick nos mostra, em uma cena milhões de anos no futuro, o Homo sapiens encontrando ou reencontrando o monólito, agora na Lua, enfrentando o medo do desconhecido em favor da curiosidade responsável por alçar a humanidade às estrelas. Considerado o maior corte temporal da história do cinema e a mais espetacular cena de transição jamais filmada, 4 milhões de anos em uma cena icônica, o monólito, ao induzir Moonwatcher a usar ferramentas, na verdade uma arma, permitiu uma chance de sobrevivência para aqueles que, milhões de anos depois, se tornariam a raça humana. A ironia está no fato que a mesma violência que salvou os primatas da extinção pela fome e sede, em um futuro muito distante, poria em risco seus descendentes humanos. E Clarke e Kubrick deixam isso implícito no filme, ao transformar a arma pré-histórica em uma bomba atômica orbital, pois é isso que aquela aparente navezinha é.
Aqui vemos a inventividade a serviço dos efeitos especiais práticos. Não há como deixar de pensar como a vida de Kubrick seria mais fácil com o advento da computação gráfica. Mas como eu disse antes, eu não sei se ele aceitaria tal recurso. Bom, para simular o efeito da ausência de gravidade durante a viagem à estação lunar, simbolizada com a caneta flutuando e o antebraço do personagem em suspensão, foi utilizado em relação à caneta esse recurso maravilhoso. É importante lembrar-se da dificuldade de retirar a caneta de estar presa ao vidro de forma que ela não aparente oferecer resistência. Essa cena foi trabalhosa e muito cara também. Construída a um custo de mais de 750 mil dólares, o cenário da centrífuga de 2001 representa um jeito mecânico de reproduzir o efeito da gravidade artificial em missões espaciais de longa duração. Com 12 metros de diâmetro, 3 metros de largura e pesando 30 toneladas, estava entre os maiores cenários móveis já construídos. Estavam planejadas duas categorias de filmagens: as cenas em que o cenário girava e as em que não girava. A centrífuga poderia girar nas duas direções, a velocidade que permitia ao ator andar a passos normais ou fazer uma corrida. Essa foi só uma pequena amostra do que o livro de Michael Benson tem a oferecer. São mais de 460 páginas abrangendo todos os aspectos da produção de um livro e de um filme. E não esqueça, não é qualquer livro, não é qualquer filme. Trata-se de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas fotos aqui sensacionais. A centrífuga. A sensacional Discovery. HAL 9000. Além disso, tem fotos dos bastidores muito interessantes, como Kubrick em ação. As árvores Cocker-Boom. Uma das primeiras tentativas de criar um Australopithecus. Bill Weston, o dublê, e uma das cenas em que ele flutua no espaço, tudo utilizando um veludo completamente negro ao fundo, porque, como eu disse, não havia ainda o chroma key, efeitos especiais em computação gráfica. Inclusive, esse dublê quase morreu asfixiado devido ao capacete, que justamente, por ironia, no filme é que permitia que ele respirasse no espaço. Bom, 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme difícil. Não possui nada de convencional e destoa ainda mais dos filmes atuais do que na época em que foi lançado. Se até o grande escritor de fantasia e ficção científica Ray Bradbury odiou o filme, não se espante com a sensação de estranheza e desconforto que o filme pode lhe causar. Ler o livro de Arthur C. Clarke, depois de assistir o filme de Kubrick, é uma excelente chave para adentrar nos mistérios de 2001. E o livro de Benson é um mundo de informações a ser explorado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu estou tendo alguma dificuldade em produzir vídeos com mais frequência devido a algumas situações, mas sempre que der vou trazer algum conteúdo para vocês. Deem o joinha, isso é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!